são parte integrante do processo educativo. Muito bem. E ao telefone já temos Ricardo Betancourt, que é professor em Ponta Delgada. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Boa noite. Queria dar os parabéns à RTP pela, mais uma vez, ter adotado essa iniciativa da temática dos professores e da avaliação de desempenho. E queria só colocar uma questão que foi referida há pouco pelo seu convidado, que tem a ver com o seguinte. Há pouco o seu convidado referiu que é a favor e foi um grande impulsionador dos Açores ter um estatuto diferente do continente. E que afirmou que o nosso estatuto nos Açores é melhor que o do continente. Pelos vistos, a questão que eu coloco é: se é melhor, quer dizer que ele, o seu convidado, estava contente com o estatuto que existia. E estava contente por algumas alterações. São essas questões que eu gostava de ver esclarecidas, até porque no continente os resultados escolares dos alunos não existiam. As observações das aulas deixaram de existir. Se o nosso era melhor que o do continente, eu fico com algumas dúvidas acerca desses pontos. Portanto, gostava só que tentasse esclarecer um pouco mais essa muito bem, situação. muito obrigada pela sua participação. Quer responder? Sim, claro. Eu quero dizer que, de facto, e o SEPRA continua a dizer, e isso é visível e é reconhecido no plano nacional, que o Estatuto da Carreira Docente, em muitos aspectos, enfim, é bem melhor do que o nacional. E digo que é bem melhor do que o nacional porque basta só ter em consideração a questão da divisão da carreira. A questão da divisão da carreira, quando, neste momento, os professores, mais de 100 mil professores no todo nacional, não conseguem passar do 5º escalão. Portanto, porquê? Porque hoje, havendo duas categorias, a de professor e a de professor titular, e para aceder à categoria de professor titular só se poderá, evidentemente, a progressão só poderá fazer-se a partir do 5º escalão para quem estiver, enfim, para quem conseguir o acesso a essa categoria, que evidentemente também está dependente da existência de cotas, porque só até 1/3 dos professores é que podem ser titulares. Basta por aí se ver que do 5º ao 8º escalão, portanto, há uma forte subida do ponto de vista remuneratório, que, evidentemente, que os professores do continente ficam impedidos de ter esse acesso. Portanto, do ponto de vista salarial, há uma enorme perda que aqui nos docentes, ao manter a carreira única, todos têm a possibilidade de chegar ao topo da carreira. E, portanto, bem como também a inexistência de cotas, que é outra perversidade. Aliás, os docentes que estão no continente reconhecem que, de facto, o estatuto que existe na Região Autónoma dos Açores é bem melhor. Agora, quando dizemos que é bem melhor, não quer dizermos que é o estatuto ideal, ou que é o estatuto no qual os professores se revêem. Por isso é que o Sindicato de Professores da Região Açores se empenhou para que houvesse uma revisão do estatuto, no sentido de ir expurgando ou ir melhorando os aspectos negativos que o estatuto na Região Autónoma dos Açores também continha e continua a conter. E, portanto, digamos, este processo de melhoria é um processo constante e é um processo possivelmente inacabado. Portanto, nunca haverá um produto final que seja do agrado pleno dos docentes. Agora, o que nós queremos é, de facto, prosseguir este caminho de melhoria do Estatuto da Carreira Docente na Região Autónoma dos Açores. E desde já dizer que, quando o colega diz que no plano nacional que o Estatuto não contemplava os resultados nem a observação das aulas, eu quero dizer que deve procurar se informar um pouco melhor, porque não é verdade. Apenas agora, neste processo de avaliação que irá decorrer no corrente ano letivo, que teve alguma simplificação, é que estes dois itens deixaram de ser considerados, porque a posteriori, digamos, a partir do próximo ano, estes dois itens fazem parte da componente da avaliação dos docentes. Daí que os resultados escolares e, de facto, a observação das aulas fazem parte integrante do Estatuto e do processo avaliativo a nível nacional. Portanto, o que houve foi, digamos, nesta tentativa de simplificar o processo para a avaliação no ano 2008-2009, é que o Ministério, enfim, concedeu a possibilidade de não se considerar estes dois itens em referência. Mas devo dizer que, no plano nacional, mesmo assim, neste processo, digamos, de avaliação transitório, estão bem pior do que na região,
porque o Sindicato das Professores da região Açores conseguiu, junto à Secretaria Regional da Educação e Formação, que para o ano 2008-2009 se encontrasse um processo também de avaliação, mas que não pusesse em prática o modelo que estava instituído e que está no Estatuto. Portanto, se encontrasse um processo muito mais simples, porque não fazia sentido. No momento em que estamos em processo de revisão do Estatuto, no momento em que estamos em alteração do próprio modelo de avaliação, e nós sabemos que este processo de revisão do Estatuto só será publicado em lei, possivelmente para março ou abril, evidente não fazia sentido aplicar o modelo de avaliação, quer o anterior, quer o modelo que resulte, já no fim do ano letivo. Evidentemente já no fim do ano letivo, e tinha que se encontrar na região uma solução, evidentemente, que possibilitasse a avaliação dos docentes. E essa solução foi uma solução baseada no relatório, que o relatório não é um documento menor. Portanto, um relatório é um bom, digamos, elemento a avaliar, porque no relatório o professor pode desenvolver um trabalho de análise reflexiva com muita profundidade e que permita, de certo modo, espelhar qual foi o seu empenho, a sua dedicação e o seu trabalho. Portanto, entendemos que, mesmo nesta solução transitória de avaliação, a região ainda conseguiu, digamos, uma situação mais favorável do que aquela que se passa a nível nacional. E sobre as alterações que propõem ainda ao Estatuto da Carreira Docente, se não forem contempladas no plenário da próxima semana, perdem os professores ou perdem os professores e os alunos? Eu acho que perdem todos, perdem os professores, perdem os alunos, perdem os pais, as famílias e a sociedade, porque aquilo que de facto o Sindicato de Professores da região Açores reclama é precisamente, por exemplo, ao nível dos horários e condições de trabalho, reduzir a carga burocrática que hoje desvia os professores daquilo que é a sua função essencial e nuclear, que é a atividade letiva. E, portanto, o que o Sindicato de Professores da região Açores pretende neste momento é que os professores tenham mais tempo para, digamos, a preparação das suas aulas, para a avaliação, para estar com os alunos e, portanto, reduzindo aquela carga burocrática que hoje é tremenda nas escolas. Portanto, daí que quando queremos que não haja a desregulamentação completa das reuniões, é precisamente no sentido de salvaguardar que os professores tenham mais tempo para os alunos. Portanto, nós estamos mesmo na reta final do programa. Tem uma mensagem final para dizer nesta reta final do programa? Portanto, a mensagem, de facto, que eu deixo, portanto, é no sentido de termos alguma esperança de que, de facto, haja uma evolução positiva relativamente àquilo que os professores entendem que é o produto legislativo que melhor salvaguarda o desempenho da sua atividade profissional. E o Estatuto é um documento estruturante para a profissão docente, porque é o elemento regulamentador da sua profissão. E daí que, neste momento, aquilo que o SEPRA deseja é que todos os professores que achem, neste momento, que, de facto, apesar de reconhecer toda a evolução, digamos, da construção positiva deste documento, que, apesar de tudo, se entenderem que ainda devem tudo fazer para o melhorar, que devem dar sinal, enfim, dessa vontade. Muito bem. E ao telefone, e portanto estamos mesmo na reta final, mas ainda temos oportunidade para atender o telefonema de Ângela Costa, de Angra do Heroísmo. Faz favor, Ângela. Muito boa noite. Muito boa noite. A minha questão prende-se com uma das coisas que o Sr. Armando Dutra referiu em relação ao primeiro ciclo de as aulas estarem a ser dadas por outros professores que não o professor titular da turma, em que isso traz